Olá campeão, olá campeã, tudo bem? Bom dia, bom dia! Estamos começando mais um programa Edificar e hoje temos o nosso programa de entrevistas, né? Edificar Entrevistas. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo com uma pessoa querida, não só da nossa querida comunidade católica, mas também querida também na nossa comunidade cristã evangélica. E por que não dizer, ela transcende essa questão religiosa, porque ela é uma ativista da família, ela é uma guerreira pela vida, ela é uma combatente pela liberdade e, sem dúvida alguma, a história dela é altamente edificante para nós, por isso é que eu vou entrevistá-la hoje aqui no nosso programa. Eu não vou falar o nome dela agora não, surpresa. Nós vamos agora a um rápido comercial, porque Edificar está no ar. Programa Edificar, com Otônio de Paula Júnior. Bem, está na hora de eu revelar quem é a nossa entrevistada. Ao meu lado, a ativista da família, Sara Winter. Tudo bem, Sara? Tudo bem, pastor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Muito feliz em estar aqui. Eu falei certo? Ativista da família? Sim, certíssimo. Da onde que veio essa nomenclatura que colou tão bem em você? Conta um pouquinho da sua história pra gente. A nomenclatura foi uma coisa espontânea. Na verdade, disso. Eu comecei... Te deram esse nome, né? Me deram esse título, né? Eu nunca me denominei nada, as pessoas começaram a falar. Eu falei, bom, já que as pessoas estão falando, então eu aceito, ok, muito obrigada. Então, pra quem não me conhece... eu vim de uma família assim, muito desestruturada, muito violenta. Eu tenho um irmão que é usuário de drogas, principalmente o crack. Ele se envolveu com o PCC. Aos 15 anos, quase 16 anos de idade, ele me colocou pra fora de casa. Ele maltratava muito minha família, muito meu pai, minha mãe, batia na gente. Então eu tive uma infância e uma adolescência muito violenta. Sempre éramos reféns do meu irmão. E quando ele me colocou pra fora de casa, eu morei com várias famílias diferentes, na rua, fiquei 1 ano na prostituição, passei por uma situação extremamente difícil de abuso sexual e isso me levou ao fundo do poço de uma grande depressão, onde eu comecei a praticar automutilação, comecei a cortar meus braços, minhas pernas, porque a dor do corpo me fazia me distanciar da dor da minha alma, aliviava a dor da alma. E nesse contexto eu já estava com mais ou menos 19 anos, então foram muitos anos de dor e sofrimento, sendo jogada para lá e para cá, sem família, sem um referencial, assim, sem alguém para cuidar de mim. Eu conheci o movimento feminista através das notícias da internet e eu me apaixonei por aquela ideia sedutora de que o feminismo se trata de uma luta pela igualdade de gênero. Então, financiaram uma viagem, eu passei 30 dias na Ucrânia, um país que eu nem sabia onde ficava, e lá eu fui treinada, voltei para o Brasil e inseri na cultura brasileira o feminismo, o ativismo LGBT. Então, mais ou menos no ano de 2012, 2013, eu fiquei muito famosa no Brasil porque eu protestava nua nas ruas. Então, eu tinha um poder midiático muito forte. Então, a minha história é essa, eu passei 5 anos na esquerda, sendo a líder feminista brasileira assim, mais famosa, mais conceituada, e lá dentro dos movimentos sociais de esquerda eu entendi e percebi coisas horríveis, distribuição gratuita de abortivo para maior, para menor de idade, desvio de dinheiro público, orgias, homossexualidade, drogas, um abuso de drogas terríveis, e eu vi que aquilo não tinha nada a ver com o que eu queria, que era o meu sonho, que era ajudar mulheres que, como eu, passaram por uma situação de violência. Então, Sara, deixa eu pegar esse gancho que você falou agora sobre o movimento feminista, não é?
e o movimento político LGBT. Sim. Eu sempre falo movimento político LGBT, Sara, porque nós cristãos fomos ensinados pelo próprio Cristo, né? Nós precisamos respeitar as escolhas individuais de cada ser humano. Sim. Assim como Deus respeita, dando a esse homem o livre-arbítrio. E será que um dia todo ser humano estará diante do Senhor, dando conta do que ele fez na sua própria vida? Mas eu costumo separar muito bem, eu sei que você faz isso, o que é o cidadão homossexual, não é? O que é a cidadã que é lésbica, sim, do movimento político LGBT. Completamente diferente. Que não lhes representa. Não representa o cidadão homossexual que merece o nosso respeito, paga os seus impostos, é cidadão como eu sou e como você é e como todos nós somos. Bem, a nossa intimidade, o que a gente faz com a nossa sexualidade, isso é particularidade de cada um de nós. Agora, onde que você viu essa junção entre o movimento feminista e o movimento político LGBT? Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, todos os movimentos sociais de esquerda, eles fazem parte de uma agenda globalista, de uma agenda em que todos os movimentos eles estão ligados. Por exemplo, o movimento negro, o movimento estudantil, o movimento sem terra, o movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento pela legalização do aborto, o movimento pela legalização das drogas, o movimento pela legalização da prostituição. Todos eles têm uma coisa muito peculiar em comum. Todos eles lutam pela destruição da família. Quando é necessário eles irem para a rua juntos, eles vão. Falando mais sobre o movimento LGBT e o movimento feminista, como o movimento feminista veio antes pela libertação sexual das mulheres e o movimento LGBT veio depois, os homossexuais militantes, eles têm as feministas como mães de luta. Eles se espelharam bastante histórica e socialmente nas pautas de luta pela liberdade sexual. E também vem a questão de gênero. Muitas teóricas feministas, como por exemplo essa senhora que veio ao Brasil na semana passada para dar uma palestra aqui sobre gênero, a Judith Butler, ela é uma feminista muito famosa que criou a ideologia de gênero, porque ela é lésbica, e ela diz que as pessoas não nascem mulher e homem, elas vão construir essa identidade ao longo da sua formação cultural, social, acadêmica, da sua vivência na sociedade. E isso era antigamente uma teoria feminista, na verdade nos anos 90, não tem tanto tempo assim. Então o movimento LGBT, as feministas também pensam um pouco assim, então vamos pegar essa teoria e vamos caminhar juntos. Então quando eles não sabiam explicar, nós somos homossexuais, mas por que nós somos homossexuais? É genético, não é? Não tinha uma explicação científica, não tinha uma explicação. Então eles acharam no academicismo feminista a explicação. Não, a identidade de gênero é construir, não é biológica, não é dada por Deus, ela é construída socialmente. Então eles pegaram a teoria feminista para poder ir para a rua. Então, olha só, deixa eu entender, e eu estou aqui fazendo o papel do meu telespectador, claro. Ok? Antes se tentava mostrar à luz da biologia, à luz da genética, sim, de que havia realmente uma ligação biológica na homossexualidade. Sim. Esse tipo de abordagem já não é mais feita. Não. Por quê? Porque não há fundamento. Porque não há fundamento. Não é? Então, a abordagem hoje é uma construção social. Exatamente. Por isso, a tentativa, então, de desconstruir a heteronormatividade da sociedade. Exatamente. Homem é homem, mulher é mulher. Com certeza, o pastor tem toda a razão. Inclusive é uma coisa que eles falam sempre, nós não podemos estar ligados à binariedade, a ser uma pessoa binária, né? Que é o binarismo de dois sexos, masculino e feminino. Então eles são contra isso, eles acham que isso não existe, eles acham que as pessoas, os indivíduos não são homens e mulheres por conta de nascer assim, ter hormônios assim, por conta
de que Deus nos fez assim. Tudo é uma construção social. Então eles acreditam que um homem hétero, ele só é hétero porque ele foi ensinado desde criança que ele deveria ser hétero. Se ele fosse ensinado a ser gay, ele vai ser gay. E se ele não for ensinado a nada, que é o que eles querem, quando adulto ele vai escolher ser o que ele quer. Qual é o caminho dele? Exatamente. Você falou sobre 2 movimentos aí que não há como a sociedade negar de que esses movimentos eles seriam aparentemente legítimos. Por exemplo, movimento negro, sim, certo? E o que a gente entende como movimento negro? De que é o negro, não é, lutando pela sua afirmação social devido a uma escravidão que acabou agora, ontem, tá certo? Movimento feminista é a mulher lutando pelo seu espaço de igualdade com o homem no mercado de trabalho e lutando pelo seu respeito, em ser respeitada, valorizada enquanto mulher. Na verdade, o que eu falei então é só retórico, né? É só uma casca, como eu costumo dizer. Ok. Eu, por exemplo, eu sou filha de pai negro e mãe branca. Certo. E eu sou, dos 3 filhos, eu sou a mais clarinha, sim, mas eu convivi de perto com o racismo, sempre andava, sim, na rua com meu pai, as pessoas perguntavam se ele era meu pai mesmo, sim, chegava com ele no mercado, às vezes as pessoas desconfiavam do meu pai. Então eu sei que racismo existe no Brasil, e lutar contra isso é uma pauta legítima, isso não tem dúvidas. Tá. Mas infelizmente o movimento negro, ele está também aparelhado por todo o sistema de esquerda. Ele já não luta mais, por exemplo, contra o racismo, a injúria racial. A gente vê o movimento negro agora fazendo uma espécie de separatismo, uma espécie de apartheid. Se nós formos acompanhar... É um apartheid contrário. Exato. Enquanto que o apartheid americano ocorreu pelos brancos racistas. Exatamente. Aqui hoje, na esquerda você está vendo o contrário. O contrário. A gente vê, por exemplo, grandes ícones do movimento negro, como o cantor rapper Emicida. Quando ele arrumou uma namorada branca, ele foi duramente criticado pelos seus próprios fãs e próprios seguidores, que o apelidaram de palmiteiro, que é a gíria que eles usam para os homens negros que se relacionam com homens, com mulheres brancas. Racismo puro. Exatamente. Não é racismo inverso. Não existe esse negócio de racismo inverso. Racismo é racismo. É racismo. Seja com asiáticos, indígenas, negros, brancos, não importa. Sara, deixa eu lhe fazer uma outra pergunta que faz parte da curiosidade de muita gente, não é? Como é que foi essa mudança de uma ativista da esquerda? Você chegou a dizer que você teve todo o seu treinamento financiado, pago, né? Eu queria que você falasse sobre a sua mudança, mas antes falasse sobre isso. É uma espécie de guerrilha, é sim, isso? Sim, existem guerrilhas... É uma guerrilha cultural? Sim, existem guerrilhas físicas, né? Isso. E guerrilhas culturais para formar agentes que vão agir no campo cultural, no campo midiático. Eu passei por mais ou menos os 2 treinamentos. Eu fui levada para a Ucrânia, um país, né, no leste europeu. Fiquei 30 dias lá. Treinei, protestei, aprendi muitas técnicas honestas e desonestas de como organizar um bom protesto, de como ganhar a mídia, de como ser uma influenciadora midiática. E vim para o Brasil utilizando essas técnicas, e lá eu fui treinada por muitas pessoas mais velhas desde a União Soviética. Tinha pessoa da Rússia, tinha pessoa de Belarus, da Bielorrússia. E quem financia isso, Sara? Isso São grandes conglomerados internacionais? São grandes fundações internacionais. Aqui no Brasil, nós temos mais de 120 ONGs feministas e LGBTs sendo financiadas há mais de 30 anos.
Eu tenho até um vídeo que fala sobre isso no YouTube, em que eu cito o nome de algumas ONGs que são financiadas pela Fundação MacArthur, Rockefeller, Fundação Ford, que ganham dinheiro exatamente para ir para a rua e protestar, para mudar a legislação brasileira sobre drogas, sobre o desarmamento, sobre aborto, sobre tudo aquilo que a família tradicional quer ter para se proteger. Você falou agora sobre desarmamento, não é? É outro assunto. Qualquer cidadão defenderia de que quanto menos armas na mão do povo, melhor, não é? Sim. E o governo do PT resolveu levantar essa bandeira e ainda na época de Lula, no governo, foi feito a maior campanha de desarmamento da história desse país e, por que não dizer, de toda a América Latina. Sim. Esta pauta do desarmamento da população, ela é uma pauta de esquerda? Sim. E se for, por quê? Sim, sem dúvida. Todos os regimes de esquerda, todos os regimes socialistas e comunistas, antes de serem implantados, desarmaram o cidadão. Venezuela, até alguns anos atrás, os cidadãos andavam armados. Estão desarmados e agora não tem como reagir a um regime totalitário que está sendo imposto pelo Maduro. Então, a gente tem que ter uma liberdade para poder agir de acordo com a nossa com a própria lei. Vivência. Por exemplo, a gente está dentro de casa, alguém invade a nossa propriedade. O que a gente vai fazer agora? Chorar. A gente vai chorar e rezar para não acontecer nada. Sim. E os índices cada vez mais mostram que quanto mais o cidadão é desarmado no Brasil, o índice de criminalidade tem subido cada vez mais. Sara, como é que foi essa metanoia, né? essa mudança de Sara Winter, ativista de esquerda, que saía nu na rua, que foi ensinada a ser uma guerrilheira de esquerda, para essa mulher de hoje, transformada por Deus, que se tornou uma ativista da vida, da família? Não foi fácil, pastor. Foi uma das batalhas mais ferrenhas que eu já tracei dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro da minha cabeça. Porque, na verdade, quando eu saía nua na rua e eu fazia os protestos, principalmente contra a igreja, porque eu fui ensinada, eu passei por muitas dores e sofrimentos na minha vida, e elas se aproveitaram tanto da minha jovialidade, da minha inocência e da minha dor para me transformar num instrumento político. E é isso que elas fazem com muitas outras meninas, com muitas outras pessoas que estão nesses movimentos sociais de esquerda. Muitas delas são pessoas que sofreram na vida também e que querem justiça social. Era o que eu queria também. Então eu fui usada para acreditar que a igreja era a maior inimiga das mulheres, que a igreja era fundamentalista, que incentivava o estupro, era contra o aborto tem que ser uma liberdade preferencial, a maior liberdade das mulheres, que era contra a liberdade sexual, de poder me relacionar quantas vezes com quem eu quiser, com qual sexo eu quiser. Então, eu estava nesse mundo realmente acreditando que eu estava fazendo o bem para a liberdade das mulheres. Até que um dia eu fiquei grávida, estava desesperada porque o pai da criança não ia me ajudar, eu não tinha nenhuma referência boa, eu tinha relação sexual com várias pessoas diferentes, eu não tinha onde morar, eu vivia assim, igual uma hippie, eu brinco, morava com várias pessoas diferentes. Eu morava aqui no Rio de Janeiro já, dormia cada dia na casa de um amigo diferente. Essa sexualidade sem controle, sem regras, sem tabus, né? Ela é imposta, não é? Sim, porque esses movimentos eles buscam freneticamente viver a liberdade, e eles têm o conceito de liberdade como uma coisa que eles fazem o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser e aonde quiser.
Eles não têm a mínima ideia de que a liberdade plena e verdadeira é aquela que não coloca o corpo, a mente e o espírito em risco. Daí você entender aquela resposta ridícula, né, criticada por 90% de todos os brasileiros que pensam, de Jean Willis, né? Se o mundo acabasse hoje, deputado, que a Leda Nagler fez a ele, Sim. grande jornalista, se o mundo acabasse hoje, o que o senhor faria, né? E ele disse, usaria todas as drogas lícitas e ilícitas, não é? E iria ter relação sexual com homens, mulheres e todas as relações. Quem quisesse transar comigo iria transar. Ou seja, é essa pseudo-liberdade, mas que por detrás dela há uma escravidão. Sim, terrível, completamente. Né? Que a filosofia de esquerda impõe, né? E olha como você vê, a pessoa tem um nível de abstração tão baixo, tão pequeno, que o maior prazer da vida é não estar dentro da sua própria lucidez. Olha, chega a ser uma coisa triste. É triste. Chega a ser uma coisa triste. Eu acho que a gente tem que orar muito por essas pessoas. Temos que orar muito por essas pessoas. A sua transformação. Sim, eu me encontrava grávida já de 11 semanas, quase 3 meses. Estava desesperada, porque eu tinha 22 anos, não tinha qualquer tipo de referencial, não tinha família, não morava de favor. Fiquei desesperada. Entrei num grupo feminista, o maior grupo feminista da internet, no Facebook, chamado Feminismo Brasil. Na época tinha mais ou menos uns 40 mil membros, só mulheres. E eu escrevi, gente, estou desesperada, está acontecendo isso, expliquei toda a minha situação, pedi algum quartinho assim para eu morar temporariamente, um trabalho, um freelancer ali para eu fazer qualquer coisa, estava desesperada, não tinha ninguém para me ajudar. E dali daquele grupo, onde eu esperava um apoio, um emprego, uma casa, um acolhimento. Todos se conheciam ali, né? Sim, eu era a mais. É isso aí. Eu era uma liderança muito grande. Dali a única coisa que eu consegui foram 4 comprimidos de remédio de droga abortiva. Pagaram, financiaram a minha viagem até São Paulo. Elas falavam assim pra mim: Sara, você é a feminista mais famosa do Brasil. Você tem que fazer um aborto, porque agora você vai ter mais propriedade, você vai ter experiência empírica para falar sobre isso agora na televisão. Você vai ficar grávida pra quê? Isso que tá dentro da sua barriga não é um bebê, isso não é um ser humano. Isso é um coágulo de sangue, é um amontoado de células. Vai ficar grávida pra quê, menina? Você tem 22 anos, você vai ficar com os peitos caídos, com a barriga flácida. Isso não é um bom negócio pra você. Tem que abortar, isso daí não é nada mesmo. E eu não tinha Jesus no meu coração, pastor. Eu era meio assim, eu acreditava em reencarnações. Então, pra mim, se eu não deixasse meu bebê vir naquele momento, no próximo momento ele ia voltar. Olha como que eu pensava, né? Levada pela ignorância a cometer uma coisa terrível. E eu fui até São Paulo, recebi esses comprimidos da mão de uma médica. E veja bem, uma médica que quando vai se formar faz um juramento para manter e fazer tudo que estiver ao alcance para manter a vida, para assegurar a vida e o bem-estar do paciente, do ser humano. E ela me ensinou como usar, saiu para o plantão, fiquei na casa dela, um apartamento luxuosíssimo na Zona Sul, ali na Vila Mariana, de São Paulo. E assim, foi uma coisa terrível, da qual eu me arrependo todos os dias. Que até falar todos os dias. Dói. Assim, eu senti cólicas horríveis. Eu nunca tinha sentido contração de parto na minha vida. E foi um negócio terrível que no meio de todo aquele procedimento me bateu um arrependimento tão grande que eu queria parar. Eu não sabia como parar. Eu estava sentada no vaso já e eu me lembro como se fosse hoje, assim, de escutar um ploc, de romper, sabe? E aí saiu muita coisa de dentro de mim, foi um negócio horrível. Triste. Saía uns pedaços de sangue de dentro de mim, um negócio assim que nunca vai sair da minha cabeça. E toda vez que alguém vem falar pra mim de aborto seguro, eu falo, não existe aborto seguro. No momento em que eu parei de sangrar, que
parou de sair pedaços de gente de dentro de mim e a dor cessou um pouco, depois de vômito, depois de diarreia. 10 dias depois, eu estava já de volta ao Rio de Janeiro, morando de favor com um amigo meu que também era do movimento LGBT. Ele era DJ, estava tocando na noite. Eu acordei de madrugada com as extremidades do meu corpo todas duras, roxas. A minha boca dura, assim, e eu tava com frio, nesse calor aqui do Rio de Janeiro, eu tava com frio, e eu achei que eu tinha feito xixi nas calças. E quando eu fui ver, eu tava tendo uma hemorragia severa. A minha barriga tava inchada, parecia que eu tava grávida mesmo, de 5 ou 6 meses. Pastor, foi uma coisa terrível. O cheiro que saiu de mim de podre. O cheiro de morte. A dor, assim, uma dor incandescente, uma queimava que parecia que tinha um inferno dentro de mim. Eu tinha absoluta certeza. Ou eu ia morrer, ou eu ia pra cadeia. Eu liguei 8, 9 amigas feministas pedindo, pelo amor de Deus, socorro. Tava morando na Taquara. Eu pedi, por favor, assim, eu desmaiava, acordava. Passou 1 hora, passou 2 horas. Nenhuma feminista veio. Eu quase virei estatística de aborto clandestino. E elas não vieram me ajudar, pastor. E que serviria de bandeira para elas falarem de que o aborto está matando. Isso é proposital. Elas distribuem esses remédios para menor de idade ou para maior de idade, como distribuíram para mim. Quanto mais morte, mais elas têm argumento para falar sobre o aborto. Porque a médica, sendo que elas mesmas, a médica que me deu esses comprimidos, ela não me avisou que eu tinha que ter feito um procedimento chamado curetagem. Como é que uma médica não vai saber isso? Eu não sabia. Já sabia. Eu fiquei 10 dias com o resto do meu bebê morto dentro de mim, apodrecendo. Meu Deus. Eu apodreci por dentro. E só um amigo meu, cristão, saiu de Copacabana para ir para Taquara. Fiquei internada 6 dias no hospital próximo à Barra da Tijuca. Ele pagou todas as minhas despesas. Perdi uma das trompas uterinas, tive que fazer transfusão de sangue. Aquela humilhação da equipe de médica, de enfermagem, foi muito duro. Sara, seu testemunho só está começando e o programa está terminando. Então nós vamos continuar com o testemunho de Sara. No próximo programa, ela vai dizer agora sobre o processo da sua conversão. E ela vai nos contar coisas assim inimagináveis que ela viveu, que ela não contou tudo ainda, desse tempo que ela estava como ativista da esquerda e todos os males que isto provoca. Vamos falar no próximo programa sobre ideologia de gênero na escola. Ela entende muito desse assunto e ela vai falar um pouquinho aqui pra gente. Sarinha, beijo no coração. Imagina, eu que tá agradeço bom? muito, pastor. Próximo programa, próxima sexta-feira a gente já está aqui de volta, tá bom? Claro. Beijo grande, que Deus te abençoe, beijo tá? pra todos. Minha gente, lembre-se, vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste. A hora aqui tá passando porque o papo tá maravilhoso. Mas sexta-feira a gente continua. Vitória não é para quem quer, vitória é para quem insiste, vitória é para quem nunca desiste. Até a próxima sexta-feira com Sara Winter.